Guarda para mais tarde. Bom, nós queremos agradecer a disponibilidade do professor Paulo estar aqui conosco para compartilhar seus conhecimentos, mas eu tenho que falar para vocês que esse evento só foi possível graças a uma parceria, né, de uma organização do Grupo de Pesquisa e Percepções Cotidiano Escolar, que é um grupo de pesquisa que a gente lidera aqui na UERJ, e do Grupo Ludos, que é parceiro lá na Universidade de Coimbra. E como apoio fundamental para esse evento, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro está cedendo esse espaço, né, e esse espaço também está sendo compartilhado por conta do apoio do Instituto de Educação Física e Desportos, que está aqui o professor Carlos Elias Pimentel, representante diretor, ele é o nosso vice-diretor, professor Carlos Elias, e a professora doutora, todos doutores, né, a professora doutora Beatriz, que é a coordenadora da linha 2 do mestrado em Ensino e Educação Básica, no qual eu sou professor. Então, foi por iniciativa dessas duas instituições, aqui da UERJ, desses dois institutos, que esse evento está acontecendo, e também pela disponibilidade do professor doutor Paulo Coelho de Araújo, né, que é professor associado da Universidade de Coimbra, né, hoje em dia não está, como ele mesmo falou lá, como professor, mas ele é coordenador de vários projetos na Universidade de Coimbra, em parceria com o projeto Erasmus, que é um projeto europeu, ele vai poder falar melhor sobre isso mais à frente, e ele é vice-presidente da Associação Europeia de Jogos Tradicionais. E o nosso interesse trazê-lo para cá foi justamente falar de algo que parece antigo, mas ainda continua extremamente inovador, que são os jogos esportivos tradicionais e principalmente o efeito desses jogos esportivos tradicionais na educação ou na expressão das emoções dos participantes. Professor, muito obrigado pela presença. Mais uma vez agradeço a presença de todos, estarem aqui prestigiando esse evento. Quero informar desde já, depois a Tayane vai informar melhor para vocês, vai ser disponibilizado um QR Code, no qual vocês terão comprovante de comparecimento nesse evento, que vai servir como hora complementar, e vocês vão receber um diploma de forma digital no seu e-mail. Tá? Então, assistam a palestra até o fim, e vocês registram o QR Code, será disponibilizado, por favor. Eu gostaria de saber se o professor Carlos Elias quer falar alguma coisa para a turma. Boa tarde a todos e todas, boa tarde. Boa tarde, alunos, alunas, professores, docentes, tanto da graduação do Instituto de Educação Física, como da pós-graduação, do programa de mestrado, doutorado, do programa do CAP também, e aproveitem esse momento ímpar, né, que trazemos um profissional internacional para essa palestra, e eu tenho certeza que vocês... O conteúdo sempre é bom, a gente sempre vai ganhar algum conteúdo. Então, é importante vocês ouvirem, absorverem, filtrarem e ter mais conteúdo na formação de vocês. Tá? É só isso. Uma boa palestra e boa tarde para todos vocês. Muito obrigado pela presença de todos. E obrigado também ao professor pela sua presença. Professora Maria Beatriz. Obrigada, Viana. Bom, gente, boa tarde a todos. Uma satisfação estar aqui com vocês. Quero cumprimentar o professor Paulo Coelho, que veio de longe prestigiar aqui a nossa universidade, o pessoal da Educação Física, o PPGEB, esse programa do CAP, do qual a gente faz parte, eu faço parte, Viana faz parte. Desejo a todos uma ótima palestra, um ótimo evento, tá? E que possa contribuir bastante para a formação de todo mundo. Muito obrigada. Dadas as formalidades, nós vamos passar a palavra ao doutor Paulo Coelho, para que ele possa se apresentar melhor e proferir sua palestra. A dinâmica que nós vamos adotar, o professor vai fazer a sua exposição, e após essa exposição, aquelas pessoas que tiverem dúvidas vão encaminhar suas perguntas para que ele possa respondê-las. Okay. Não sei se, falando sem o microfone, se vocês conseguem ouvir aí atrás. Certo? Porque às vezes com o microfone está... Para mim, o retorno fica, às vezes, muito ruim, e eu fico sem saber se... às vezes até me atrapalho para falar, que eu tenho essa mania, falo muito e às vezes me atrapalho. Então, eu vou deixar aqui um pouco mais baixo para poder facilitar, porque eu prefiro até tratar como se estivesse fazendo numa aula, facilita mais como professor que fui
até pouco tempo. Primeiramente, eu gostaria de fazer os agradecimentos que nós fazemos sempre no início de qualquer conferência e os convites que nos são formulados, à direção da faculdade por nos ter possibilitado esse momento de apresentação de algum conhecimento adquirido ao longo dos tempos, à coordenação do mestrado em educação, certo? Por também estar vinculado a essa iniciativa. Não poderia deixar de também agradecer ao professor Viana pelo convite formulado, e é sempre um prazer estar aqui para poder fazer aquilo que foi sempre a minha profissão, ensinar. Outros amigos que tenho aqui, como o professor Luiz Alberto, que foi meu contemporâneo na época do doutoramento, tomamos muitos vinhos e cervejas e comemos bacalhau, certo? E foram momentos muito bons, que até hoje faz com que nós tenhamos a amizade. Como nosso amigo Disseu, que em algum tempo desse contato nós criamos uma relação, e hoje foi um prazer revê-lo. E para mim é um prazer estar aqui na UERJ, que já vinha algumas vezes em outros momentos, e não para fazer conferência, mas para visitar os amigos. Volto a dizer aquilo que sempre disse, eu faço isso pelos meus amigos e pelos alunos, certo? E que espero que as expectativas que possam ter sido geradas com essa minha participação, com essa minha apresentação, possa atender a alguns interesses e possa também estimular interesses que venham a permitir vocês trilharem no futuro o mesmo caminho que nós fizemos, saindo desse país, indo para outro país, estar vivendo já em Portugal há mais de 30 anos, então isso já sou um quase português, já tenho quase metade do tempo lá e aqui, e isso para mim é um prazer poder trazer alguma coisa que eu adquiri, sendo eu um professor brasileiro formado em universidade brasileira também. Bem, vamos iniciar, porque senão eu falo. Nós vamos trazer isso, o professor Viana me desafiou a poder fazer uma apresentação sobre os jogos tradicionais como meio de educação emocional. Nessa nossa conversa aqui, nós vamos apresentar 3 momentos. Falar sobre os jogos tradicionais, que é uma disciplina, um conhecimento, um conteúdo que vejo no Brasil, quase que sendo relegado a um plano muito inferior quando nós pensamos em atividade física. Normalmente a gente só pensa em desporto, certo? E depois todas as novas tecnologias corporais, que a gente poderia dizer assim, que estão associados à atividade de vocês, e não mais outras atividades que vocês acham que são coisas de velho, que os jogos tradicionais só quem joga são os velhos, e nós vamos ver que isso não é verdade. Os jogos tradicionais, pelo menos no Brasil, parece que estão só destinados a tratarem dos jogos tradicionais indígenas, muitas vezes relegando os jogos tradicionais. Não digo portugueses, porque os jogos, como nós podemos aqui falar em algum momento da nossa conversa, os jogos são universais. E muitos jogos que nós vamos ver que tem aqui, tem na Europa, tem na China, tem em outros continentes, até no continente africano, e que não foi a capoeira, por certo, certo? A capoeira é brasileira, mas isso é uma outra conversa, que é outra área de especialização também que eu tenho, e simplesmente nós queremos mostrar a vitalidade que os jogos tradicionais hoje têm tido na Europa, certo? E permitindo trabalhos científicos muito relevantes, trabalhos de mestrado, de doutoramento e outros artigos científicos muito interessantes, e não é simplesmente o primo pobre da educação física. Ele é mais uma prática dentro do contexto da educação física que foi relegado a segundo plano, não só nos planos curriculares, mas também na mentalidade, no conhecimento de cada pessoa. Se eu perguntasse aqui quantos jogos tradicionais vocês conhecem, provavelmente vocês me diriam saltar a corda, corrida de saco, tração a corda, que são aqueles jogos mais banais. Mas o universo dos jogos tradicionais é muito mais do que isso.
Então nós podemos falar aqui horas e horas, se tivéssemos que falar sobre os jogos tradicionais, mas queremos apenas mostrar que essa atividade, hoje no Brasil, ela só tem, salvo engano, uma universidade que está tentando incursionar no âmbito dos jogos tradicionais, como prática universal, que é a Universidade de Santa Maria, com alguns colegas de Santa Maria, que desenvolvem alguns trabalhos, ainda não tão profundamente como eu vejo serem desenvolvidos na Europa por alguns estudiosos do jogo, mas, ao mesmo tempo, é uma iniciativa que tem sido louvada, até mesmo lá fora, através de convites, através de publicações que nós acompanhamos. E na Universidade de Santa Maria também eles estão associando um outro conteúdo que vamos falar aqui, que é sobre a praxeologia motriz, que não é uma metodologia, é uma sistemática que permite compreender não só as práticas lúdicas, as atividades corporais de um modo geral, mas também as práticas desportivas. E por isso eu creio que isso venha a suscitar alguma dúvida depois sobre o que é a própria praxeologia motriz e ao que ela se destina. E, por fim, falar sobre as emoções, a relação entre o jogo tradicional, a praxeologia motriz e também as emoções, que é um conhecimento que foi acoplado ao nosso interesse no ano de 2008. E de 2008 até agora, continuamos a desenvolver estudos sobre o jogo tradicional e fazendo parte de entidades associativas, quer em Portugal, quer fora de Portugal. Como o professor Viana disse, hoje eu sou um dos vice-presidentes da Associação Europeia de Jogos e Desportos Tradicionais. Quando nós falamos de jogos e desportos tradicionais, parece uma redundância, porque nós estamos falando de jogos e depois falamos em desportos. É porque muitos jogos são desportos tradicionais. Por exemplo, o judô é um desporto tradicional, certo? E é um jogo tradicional japonês, vamos dizer, um jogo de luta, um jogo corporal. E nós vamos ver o jogo do pau, que é um jogo do pau português, mas que parece também com outros jogos do pau que existem em França e em outros lugares. Mas, basicamente, a temática seria essa, e que nós vamos dividir em 3 momentos. Primeiro, nós queríamos falar sobre como se deu essa inclusão dos jogos tradicionais na Universidade de Coimbra. Se deve ao professor Francisco Sobral, a quem eu presto aqui uma homenagem e agradecimento, que foi a pessoa que me acolheu lá em 1996 para poder fazer parte do corpo de docentes da Faculdade de Desporto. Foi o criador da faculdade, uma pessoa que é muito inteligente, muito criativa, muito dinâmica, mas que também já está aposentado, mas não deixa de fazer publicações muito profundas sobre a área do desporto em geral e da atividade física. Esse curso foi criado em 1992-93, mas só no ano de 2002, 2003 é que foi inclusa no currículo da formação de professores de educação física na Universidade de Coimbra. Mas por que o professor Sobral colocou dentro do currículo essa disciplina? Porque nós vamos ver que ele simplesmente tendo uma visão geral do que é a atividade física, vivendo no mundo como ele vivia, conhecendo muitos dos países, até como professor que foi de várias universidades, ele verificou que havia esta lacuna. E ainda hoje, a Universidade de Coimbra, a Faculdade de Ciência e Desporto, é a única que ministra uma disciplina chamada Jogo Tradicional Português. Seria português porque as pessoas colocaram dentro do currículo de uma universidade portuguesa. Não necessariamente que os jogos tradicionais sejam essencialmente português, como se fossem expressões autóctones, que não o são. Alguns podem ser, outras, ou a maioria, não o é, nesse sentido. E, neste caso, o professor Francisco Sobral entendeu que essa disciplina mereceria um espaço, não só como área de conhecimento, mas também como área de possíveis investigações no âmbito da atividade física e desporto.
ela só tem 30 horas de disciplina, mas é uma disciplina que, diferentemente das outras, como o basquete, vôlei, que ensina só um conhecimento com seus fundamentos, o jogo tradicional, como nós vamos ver, tem uma diversidade de expressões e apenas nós ensinamos este conhecimento, dando uma visão geral da dimensão que o jogo tradicional tem no espectro da atividade física e, ao mesmo tempo, permitindo que vocês possam ver possibilidades de aplicação pedagógica para o ensino da atividade física, ou como correlato, ou como apoio às atividades desportivas, ou mesmo como formação para a saúde e outras atividades que nós entendemos que hoje são importantes na sociedade contemporânea. Aqui está uma das razões que levou o professor Francisco Sobral a introduzir esta disciplina no currículo. Obviamente que ele poderia tê-lo feito se não estivesse fazendo parte da grade curricular do ensino da educação física em Portugal. Mas por acaso, por coincidência, ou pela visão que as pessoas tiveram em outros tempos, desde 1992, que esse currículo agrega a disciplina Jogos Tradicionais. Só com uma curiosidade que levou a ser minimizada no contexto das atividades corporais. Porque ali vocês vão ler dizendo Jogos Tradicionais, infantis e outros. Ora, quando se declina quando se apresenta essa posição, jogos infantis, você basicamente está dizendo que os jogos tradicionais só atendem a uma determinada comunidade. E todos aqueles que não são infantis não participam mais do conhecimento dos jogos tradicionais. E isso é um grande engano. Os outros ali é só para fritar bolinho, como a gente diz assim, para enganar, dizer nós podemos pensar em muitas outras coisas, mas os outros não dizem nada em relação à dimensão que os jogos tradicionais têm no contexto contemporâneo, pelo menos no contexto europeu e mundial, que nós temos também associações internacionais de jogos e desportos tradicionais, da qual já fiz parte, hoje não, mas estamos associados também através da IGEST. Isso é uma das páginas do currículo do Ministério da Educação, em que se coloca ali o jogo tradicional como elemento. E foi isso que gerou também o professor Sobral a introduzir o jogo tradicional como elemento de ensino, como matéria de ensino. Aqui nós vamos encontrar uma série de objetivos que fazem parte dessa disciplina. Até esses objetivos até são objetivos ambiciosos, porque para atingir tudo isso nós dependemos da boa vontade das pessoas, certo? Mas pelo menos é essa a ideia que nós queremos fazer ao tratar o jogo tradicional, para disseminar os jogos como patrimônio cultural. Se vocês não sabem, alguns já devem saber, outros nem tanto, que o jogo tradicional foi considerado patrimônio mundial da humanidade. O jogo tradicional. Ele não diz se é o jogo brasileiro, ou se é o jogo português, ou se é o jogo indiano. É o jogo tradicional que é patrimônio mundial, assim como outros tantos. Aí alguém vai me dizer, a capoeira também é patrimônio. Mas a capoeira já estava incluso como um jogo tradicional português, ou como um jogo tradicional mundial, universal, e como tal reconhecido pela Unesco como um dos patrimônios da humanidade. E isto é um fator importante para se dar valor ao jogo tradicional, que não é dado hoje dentro das instituições formadoras. Não só como patrimônio, mas também o patrimônio nacional, porque há jogos que são específicos de um determinado país e nós temos que reconhecer os elementos patrimoniais da nossa cultura, e isso tem esquecido. Nós tivemos relações com a Europa na nossa formação social, nossa formação populacional, e esses jogos tradicionais vieram com esses povos.
Mas não é porque nós tenhamos um ranço histórico com A, com B e com C, que nós vamos relegar ao segundo plano tudo aquilo que venha de Portugal, ou tudo aquilo que venha de um país dominador, ou seja lá o que for. Nós temos que pensar na cultura como algo que faz parte da nossa vivência. E por isso nós não podemos simplesmente relegar esses conhecimentos a uma discussão ideológica ou política. Nós temos que pensar muito mais no elemento de uma discussão cultural. E isso, sim, é que é algo que, para mim, é mais importante do que qualquer outra coisa. E a Unesco teve a sensibilidade de reconhecer esse patrimônio universal como um patrimônio da humanidade. Nós temos aqui revitalizar o jogo tradicional. Quando nós falamos isso, nós vamos mostrar aqui adiante, nós também temos uma função, enquanto professor, de recuperar algo que já desapareceu ou está em vias de extinção. E esta é uma função que nós temos enquanto antropólogos do desporto e da atividade física, enquanto sociólogos, enquanto historiadores, de poder rebuscar algo que está esquecido, e os jogos tradicionais estão esquecidos no Brasil hoje, como nunca. Eu tenho visto isso, as poucas literaturas que temos sobre os jogos faziam parte dos manuais de recreação de outros tempos. Estão lá como jogos tradicionais, ou às vezes até como atividades recreativas, mas não referindo com essa expressão que a identifica como um elemento importante a ser preservado. Temos a questão praxeológica, que nessa disciplina é identificar a lógica interna e externa de cada atividade, e isso é importante para sabermos atuar enquanto profissionais. Conhecer a lógica do jogo, como ele funciona, é importante para saber atuar bem com o nosso aluno, para atingir objetivos que estão propostos no plano de estudos e que nós queremos ver desenvolvido. Não só no plano motor, no sentido de desenvolver capacidades motoras, coordenativas e condicionais, mas também para promover habilidades, capacidades relacionais, que tem muito faltado hoje em dia, porque as pessoas às vezes se preocupam mais em estar nos telefones, a tratar dos contatos por telefone, esquecendo de relacionar-se com o outro que está ao seu lado, certo? E que muitas vezes pode contribuir para a sua própria vida, a sua própria relação social e assim por diante. Implementar como meio de exercício de progressão pedagógica, porque quando ensinamos o jogo, não é só deixar o aluno lá para ele jogar e se divertir e brincar. Nós, na faculdade, ensinamos os alunos como ensinar o jogo e que objetivo esse jogo tem, que capacidades é que esse jogo desenvolve em cada um dos alunos. Não só capacidades motoras, mas as capacidades relacionais, que são muito importantes no dia de hoje. Então, na disciplina, nós buscamos desenvolver isso. Certo? Embora eu não seja o professor do jogo tradicional, é a professora Ana Rosa que é a professora, mas eu sou um papagaio de pirata que fico ali do lado, só também trabalhando com o jogo tradicional, ajudando sempre que possível, participando em N atividades, organizando N atividades sobre o jogo tradicional. Implementar a prática como nos tempos livres, nós verificamos praças públicas que estão aí abandonadas e que poderiam ser espaços, no finais de semana, de desenvolvimento desses jogos, para que as pessoas se relacionassem, se conhecessem, e isso não é feito. Fala-se tanto no Brasil em políticas públicas, mas ninguém vê uma política pública que esteja relacionada hoje em promover esse tipo de relação, de aproximação da própria comunidade, da coesão social, que se fazia em outros tempos por uma prática que também já foi abandonada, que foi o desporto para todos no Brasil. Se faz ainda, mas antigamente havia, e as pessoas atrelavam isso ao sistema militar, mas necessariamente eles tinham a intenção outra, mas ao mesmo tempo trouxe benefícios
para a comunidade brasileira, de norte a sul do país, de leste a oeste, transmitindo esses conhecimentos, fazendo com que a comunidade, no final de semana, em vez de só pensar em fazer outras coisas que poderiam não serem boas para a saúde, para a sociedade, também se divertirem ao final de semana, os pais levarem os filhos a fazerem atividades, e é isso que se busca também, estimular, fazendo com que os alunos participem de atividades organizadas dentro de Coimbra, fora de Coimbra, fora do país, como vai acontecer na semana que vem, que vamos levar alunos para a Universidade de Lleida, nos Pirineus, para desenvolver uma atividade de um projeto europeu que estamos também desenvolvendo sobre isso. E implementar o jogo tradicional como elemento introdutório para o desporto. Há muitos jogos tradicionais. Aliás, isso vale lembrar que muitos dos jogos desportivos, dos desportos de hoje, foram oriundos de jogos tradicionais e que depois foram institucionalizados, foram regrados, foram sistematizados e viraram desporto como nós o conhecemos. Não o futebol, mas, por exemplo, nós vemos o próprio rugby, que poderia estar associado a um jogo tradicional italiano, que era o calcio, que é um jogo em que sai muita porrada mesmo durante o jogo, e as pessoas têm que levar a bola de um lugar para outro, e há muitas outras expressões que viraram desporto no dia de hoje. Não o voleibol, que foi sistematizado para um fim específico, não o basquetebol, mas muitas outras expressões de jogos tradicionais, como o hóquei, derivaram de atividades lúdicas tradicionais das comunidades onde tinha gelo inicialmente e depois foram criadas outras expressões. O tênis é uma atividade que veio do jogo tradicional, a pela ou squash, que deriva da pela à parede, que é um jogo tradicional antigo que aparece em vários manuais. Então nós podemos utilizar o jogo tradicional como introdutório para a iniciação desportiva, permitindo que as pessoas, ao iniciarem um jogo tradicional, se divirtam aprendendo ou aprendam se divertindo, e facilita justamente que lhe adquiram as habilidades necessárias ao desenvolvimento, não sendo aquela prática, uma prática que vai só pensar no tecnicismo, certo? Antes do tecnicismo, vamos aprender a fazer, vamos ter o prazer de fazer. E depois disso tudo, o tecnicismo virá, porque as pessoas se interessarão e vão procurar suas práticas desportivas. E isso é importante, nós estimularmos essa ideia do jogo tradicional como um apoio, mas não é muleta. Ele é um apoio, mas não é a muleta do desporto. Ele é suficiente por si só, mas ele tem elementos fundamentais e principalmente de permitir, como eu já disse, uma capacidade relacional, bem como o desenvolvimento de capacidades e habilidades que são essenciais para algumas modalidades desportivas. Aqui nós apresentamos também, do jogo tradicional como matéria de ensino, algumas. Em termos de uma visão geral, nós queremos que o indivíduo adquira competências pedagógicas, queremos que eles experimentem e queremos que eles sejam estimulados à investigação. E nós temos aqui aquisição de competências, tipologia de jogos, manufatura e reciclagem de materiais. Veja que como essa ideia já é uma ideia moderna. Nós estamos falando em reciclagem de materiais, que é uma coisa que está na modíssima, como se diz lá em Portugal, está na modíssima, em que tudo se fala em reciclagem. Então vamos reciclar. Não é justificativa nós dizermos que não podemos desenvolver atividades nas escolas se nós podemos usar materiais reciclados para desenvolver algumas práticas, algumas modalidades desportivas também. Mas podemos desenvolver habilidades, competências, e isso nós fazemos através também da recuperação de materiais, ensinando algo para a vida dos indivíduos. Temos a disseminação de processos e técnicas, aquilo que se aprende na pedagogia, na didática, nós também aplicamos dentro dos próprios jogos tradicionais. Nós utilizamos os mesmos princípios,
os mesmos objetivos, as mesmas técnicas, ou até mesmo algumas técnicas muito particulares de cada jogo. E aplicação em públicos-alvos. Nós trabalhamos o jogo tradicional ensinando a trabalhar com crianças, com jovens, com adultos, com idosos, com deficientes. Então, desculpe, eu não sei se é deficiente ou pessoas com populações especiais, vamos dizer assim, para não ferir suscetibilidades. Então, nós tentamos, durante essas 30 horas, trabalhar com públicos-alvos diferentes, para que as pessoas percebam que trabalhar com a criança não é a mesma coisa que trabalhar com o idoso, ou com o jovem, ou com um adulto. Cada um tem interesses muito particulares, e nós temos que tentar atender, compreender esses interesses e necessidades e trabalharmos com aquilo que melhor fazemos, que é ensinar a nossa expressão. E, por fim, a revitalização do patrimônio lúdico. Nós vamos mostrar aqui um exemplo disso. Por favor. Pode passar todo, que depois fica mais fácil. Aqui nós temos, dentro daquilo que nós falamos de reciclagem, a confecção de andas, para nós aqui no Brasil, pernas de pau. Certo? As pernas de pau podem ser feitas com duas varas que sejam mais resistentes, colocando um pé, e depois vamos adquirindo habilidades específicas para locomovermos com o apoio do companheiro. Nós ensinamos técnicas específicas para o indivíduo aprender a andas. Mas antes de aprender, é muito gratificante, como nós fizemos com os alunos na faculdade, ensinar os alunos como se constroem esses materiais. E isso pode ser feito na sua escola, isso pode ser feito na sua casa, isso pode ser feito no seu momento de lazer, nas suas férias, com sobrinhos, filhos, netos e assim por diante. Vemos aqui a confecção de andas. Veja a reciclagem dos materiais. Nós utilizamos garrafas de iogurte para fazer bowling ou boliche. Certo? Isso é uma coisa muito simples de fazer. Uma escola, eu não tenho material. Nós temos esses materiais. Temos latas, temos paus, temos pedras. Todos esses materiais fazem parte de uma forma de recuperação e de reciclagem de alguns materiais que estão sendo utilizados por aí. Bolas de trapo, meia velha, furada, lavada, claro, não com os chulés, certo? Mas pelo menos lavadas, com um pedaço de papel ou com restos de tecido, nós construímos essas bolas. Agora mesmo, como nós estamos para ir para um projeto europeu, só nesse período de férias em agosto, que eu não viajei, fiquei em casa, construí 90 bolas, sentado assistindo televisão, 90 bolas de trapos. Qualquer um pode fazer, até como elemento de diminuir a ansiedade. Você pode muito bem estar relaxando ao fazer uma coisa como essa. É preciso adquirir habilidades com a linha e agulha, mas isso se aprende. Certo? Isso se aprende e a gente consegue fazer isso. Foram 90 bolas que nós fizemos só no mês de agosto. Certo? E não era toda hora. Então você veja, a confecção de bolas com materiais reciclados, uma meia velha que já não vai se utilizar mais, de repente você pode fazer um material que vai divertir crianças, jovens, idosos, adultos e assim por diante, em uma atividade muito simples. Até mesmo ensinar a esses alunos, que é o que fazemos na formação de professores, é muito interessante. Eles constroem cada bola, que são horríveis. Até constroem uma bola, que a gente diz que parece com uma bola, mas parece com uma bola de rugby. Até oval eles conseguem fazer. Mas paciência. Isso eles vão aprendendo e com o tempo nós conseguimos traduzir isso. Temos aqui a aplicação em públicos-alvos. Nós vamos ver aqui com crianças em escolas, com crianças numa atividade de lazer feita na Lausanne, com populações especiais. Certo? E aí nós temos que ter também um conhecimento de que tipo de população especial nós estamos tendo como nossos clientes, para poder escolher atividades que sejam adequadas. Não são qualquer atividades que são adequadas a todo tipo de população especial. Nós temos que olhar para as pessoas, conhecer
o que é que elas podem fazer e escolher as atividades que são mais compatíveis ao seu desenvolvimento. E veja que isso não é fácil, isso requer conhecimento, isso requer leitura, isso requer conhecimento da população que você trabalha. Como é que ela se desenvolve, quais são as suas necessidades para atender aquilo. Aqui à esquerda, embaixo, nós temos uma atividade que foi feita com alunos Erasmus, são alunos estrangeiros, no próprio centro da Universidade de Coimbra, certo? Em que nós levamos os jogos tradicionais, a professora Ana Rosa, com outros alunos da recreação, levaram os jogos tradicionais para atender a comunidade que passava naquele momento no espaço do Largo Dom Dinis, que é o largo que fica no espaço da universidade, no espaço da escola. E nós temos ali pessoas se divertindo, e durante uma manhã inteira passam pessoas que são turistas, e nós chamamos, e os turistas vêm, participam, eles querem isso, uma cidade precisa disso, precisa ser viva, e nós fazemos com atividades recreativas, e que muitas pessoas ao final de uma atividade como essa, alguns chegam a nós e dizem assim: poxa, isso foi tão gratificante para mim, que eu lembrei a minha infância. E quando nós recordamos isso, para nós atingimos o objetivo principal, que é trazer a eles uma memória de algo que foi bom. E se foi bom, por que não continuar a ser bom? Esse é um desafio que nós pretendemos aqui sempre levar vocês a pensar sobre isso. E uma recreação feita numa escola. Certo? Aquela atividade, ontem eu falava com o professor Viana, do jogo que, como é que se chama? 4 cantinhos, é o Coelhinho na Toca. Nós chamamos de 4 cantinhos ou 4 esquinas, certo? Que é um jogo muito interessante, muito dinâmico e que desenvolve N capacidades. Quem nunca ouviu falar de coordenação, velocidade e tempo de reação? Quem nunca ouviu falar de agilidade e destreza? Quem nunca ouviu falar, certo? De relação, da capacidade relacional que as pessoas têm? Esse jogo é um jogo de oposição. Aí você diz: oposição? Mas eles estão brigando contra quem? Estão lutando contra quem? Estão correndo contra quem? Mas é um jogo de oposição sem vitória, é um jogo sem fim. Existem umas características que existem no jogo tradicional, mas não existe no desporto. O desporto é sempre uma atividade competitiva, mas o jogo tradicional pode ser competitivo ou não competitivo, ou competitivo sem resultados finais. Então existe uma característica muito interessante no jogo tradicional. Aqui nós queríamos mostrar a questão do processo de revitalização. Esse é um jogo tradicional que vocês conhecem aqui no Rio de Janeiro como o taco. Certo? Lá em Portugal é o beto, certo? Vai passando. Se puder um pouco mais baixo, mas aí tá bom, tá bom. Esse jogo foi recuperado, pode deixar assim mesmo. Esse jogo foi recuperado numa monografia de final de curso, em que esse jogo é único na região em Portugal, que é na região da Lausanne, na Vila de Serpins. Só havia 9 pessoas que lembravam deste jogo na comunidade. E esse jogo, existe um outro jogo do Beto na Universidade na Cidade da Guarda. Pode baixar mais um pouco. Na Cidade da Guarda, tá bom. Na Cidade da Guarda, obrigado. Na Cidade da Guarda existe um outro jogo do Beto que parece mais com um beisebol. Mas esse é um jogo do Beto da Lausanne, e o Beto tem a ver com a palavra bet, que significa o pau com que se defende a casa, certo? Que vem da língua celta. Então muitos nomes estão associados à sua origem, certo? De onde basicamente podem ter emanado e terem significados distintos. Mas neste caso, nós conseguimos com 9 indivíduos que não jogavam mais porque eram idosos,
mas que relataram como jogavam, quais eram as suas regras, e nós construímos um livro, certo? Que esteve na origem da recuperação desse jogo e que a professora Ana Rosa, junto com seus alunos, fez com que ele voltasse à vida, e hoje faz parte de um projeto europeu que estamos disseminando na comunidade europeia, e preparando um manual que eu espero que vocês possam aproveitar, que nós enviaremos para cá via digital, para que vocês possam também ter o conhecimento sobre isso. Então, esse jogo, depois, o professor Pierre Parlebas, lá no CEMEA, que é um centro de estudos do movimento humano, fez uma ficha que vai ficar para a eternidade. Esse jogo não existia, ele não tinha esse conhecimento, e ele conseguiu traduzir um jogo português, em tese, certo? Ele tem mais uma origem celta, muito mais próximo do cricket, certo? E que foi adaptado para as condições de Portugal numa época das invasões francesas na região centro de Portugal, que é uma história mais longa do que isso, e que o livro que existe sobre o Beto explica essas questões. Então, hoje ele está ali como um referencial, um manual, uma indicação da parte histórica, das suas principais regras, e isso pode ser revitalizado. Esse é o jogo do taco. E o que se fez no Brasil sobre a recuperação do jogo do taco? Zero. Jogo do taco, se vocês não sabem, em Santa Catarina, no Paraná, a gente joga isso desportivizado. Mas antes do Paraná e de Santa Catarina, em Alfena, no ano de 2001, nós estivemos aqui e verificamos que já se jogava o jogo do taco nas ruas da cidade de Alfena, no período de férias, e que nós chamamos hoje de Street Beto, certo? Como nós falamos tudo, street basket, street alguma coisa, falamos street beto também, que seria a denominação mais adequada. Se joga na praça pública, com população, com arbitragem, com arquibancadas para a população. É muito interessante ver na cidade de Alfenas, aqui em Minas Gerais. Aqui nós verificamos também projetos europeus, para vocês verem que não é só uma questão de brincadeira infantil, que esse jogo, o jogo tradicional, pode ser tratado também, assim como as práticas desportivas, de uma maneira mais efetiva do ponto de vista científico. Não só para pesquisas históricas, mas também pesquisas pedagógicas, pesquisas sociais, certo? Pesquisas de aplicação experimental, justamente com populações diferenciadas. Pode-se fazer, como nós temos um projeto que ainda não iniciamos, mas já está já na forma, que é para poder fazer análise de esforço dos jogos tradicionais, para identificar como é que eu aplico este ou aquele jogo e como esse esforço pode não ser compatível com uma determinada população, mas pode ser compatível com outra. E se nós temos um referencial dos jogos com a sua capacidade de esforço, nós vamos, como diz Parlebas, escolher a atividade com intenção. Nós vamos escolher os jogos que são mais adequados para o desenvolvimento com determinadas populações. E isso é interessante, maximiza o nosso trabalho, enriquece o nosso trabalho, facilita o nosso trabalho. Então nós temos ali várias pesquisas que foram feitas, até mesmo iniciando sobre as emoções em 2008, mas em 1997 nós começamos a desenvolver monografias que tiveram como objetivo também identificar os jogos tradicionais como elemento de investigação, certo? Recuperação, revitalização de alguns jogos que estavam caindo em desuso. E temos ali outras pesquisas financiadas pela comunidade europeia. Essa última pesquisa do Games Plus, nós recebemos 250 mil euros para desenvolver um trabalho com 3 universidades e 3 associações de jogos tradicionais.
O anterior, que é o Opportunity, recebemos 420 mil euros para desenvolver uma atividade também com 8 instituições, inclusive com instituições fora da Europa, no caso da Tunísia, que esteve também trabalhando conosco nesse projeto. Então veja que aquilo tudo que vocês podem encontrar com financiamento para projetos sobre o desporto, sobre a atividade física, seja lá o que for, se faz também sobre o jogo tradicional. E encontra ecos numa comunidade que está aberta a poder fazer esse tipo de investimento, porque eles estão investindo na sociedade europeia, investindo no cidadão, investindo no bem-estar do cidadão, investindo numa melhor sociedade para conviver de uma forma relacional mais sadia, mais sã. Esse é um outro exemplo de uma aluna que é da Letônia, que estudou conosco durante um ano, certo? Gostou do jogo tradicional, e a monografia de final de curso dela foi apresentar o jogo tradicional português como elemento monográfico na cidade de Riga, que é lá onde ela mora, certo? E fez um trabalho que está aqui ao lado, certo? Esse outro trabalho que vocês estão vendo ali é ela entrevistando a mãe, com outro tipo de pesquisa que fazemos, que é recuperar. Fizemos com os alunos, todos os anos fazemos com os alunos, que é, eles têm que descrever 3 jogos tradicionais que eles jogaram na sua infância ou adolescência. Não só identificar o nome, mas escrever como é que eles jogavam, como eles se lembravam, não interessa se está correto ou não, é como eles lembravam. E fazemos isso de uma forma, de um documento em que eles registram essas informações. Temos a outra entrevista, fizemos com a mãe, mas vamos passar direto. Essa é com a avó, é a mesma coisa, porque também pedimos que fizessem com os familiares, escolhesse 3 familiares e cada um deles daria 3 jogos, também descrevendo como fizeram na sua infância. Veja que nós vamos buscar pessoas com mais de 60 anos, às vezes 80, 90 anos, recuperando jogos que estiveram sendo praticados naquela sociedade e que, porventura, podem ter desaparecido. Aqui é um exemplo daquilo que nós falamos da coleta. Nós temos ali, naquela ficha, uma síntese de jogos referidos pelos estudantes, em que foram 338 referências. Dessas referências sobressaíram 66 jogos, e desses 66 jogos, alguns apresentavam, o mesmo jogo apresentavam várias denominações. O que significa dizer que cada sociedade em particular, mesmo dentro do país, pode utilizar denominações diferentes para o mesmo jogo. Falávamos aqui sobre o 4 cantinhos, 4 esquinas, o coelhinho na toca, e nós vamos encontrar outras expressões. Mas é bom conhecer que eles tiveram nomes diferentes, que a prática é a mesma, mas os nomes são diferentes, mas elas conviveram dentro de um mesmo espaço temporal, e isso é importante como elemento identitário. Não só outros aspectos identitários, mas identitário como elemento da identidade de um povo, certo? De uma determinada comunidade, seja no interior do Rio de Janeiro, seja dentro do próprio Rio de Janeiro, seja numa comunidade aqui no Rio de Janeiro. Isso é que interessa, certo? Vocês recuperarem algo que faz parte da identidade dessa comunidade, dessa população, de vocês próprios, enquanto estudantes. Quantos de vocês jogaram jogos tradicionais? Se eu perguntar aqui, corrida de saco todo mundo fez, ovo na colher todo mundo fez, tração a corda todo mundo fez, saltar a corda todo mundo fez. Mas há outros jogos, e é isso que a gente quer que vocês compreendam, que é mais do que isso. O próximo é justamente sobre as famílias, que deram 976 referências. Por quê? Eram 3 familiares, cada um referindo 3, às vezes referiram mais de 3, daria mais de 900 e tantos jogos, com diferentes denominações, mas conseguimos, para além dos 66 jogos, identificar mais 24 jogos que não foram referenciados pelos alunos. E aqui está presente, e nós temos tudo isso relatado em entrevistas gravadas com cada um dos familiares,
registrada em vídeo e em papel. Então, nós temos essas informações para documentar aquilo que nós estamos realmente investigando. Para que serve isso? Serve simplesmente para você recuperar aquilo que são elementos culturais de uma determinada comunidade. E agora entramos já um pouco nos jogos tradicionais e emoções com a questão da praxeologia. A praxeologia motriz, como eu disse, é uma sistemática, não é uma metodologia de ensino, é uma sistemática que organiza o pensamento sobre as várias expressões corporais. O professor Pierre Parlebas foi o criador dessa sistemática, uma pessoa muito... Hoje já deve estar com 86 anos, mais ou menos, e ele simplesmente foi psicólogo, professor de educação física, filósofo, e tem uma capacidade e tal, e criou uma sistemática em que ele enquadra não só os jogos tradicionais, ele enquadra as atividades motoras de um modo geral. Ele não faz a distinção se é jogo tradicional ou se é desporto, mas enquadra a atividade motora. Ele só entende isso como jogos motores. Não são jogos de tabuleiro, nem os jogos digitais. Ele só entende na praxeologia como jogos motores e faz essa classificação. Classifica os jogos tradicionais... Pode ser? Não se preocupe em copiar, depois eu deixo isso aí. Tá? Nós temos na praxeologia motriz, que justamente ele criou no ano 2001, você veja, ele levou muito tempo trabalhando nesse sentido, uma classificação sistêmica que identificou 4 grandes grupos de jogos. Quando ele fala jogos, ele não está se referindo necessariamente ao jogo tradicional. Ele está falando jogos, que são desportos, ou jogos tradicionais, ou outra atividade motora qualquer. E que ele classificou de jogos psicomotores, quando o indivíduo desenvolve a atividade ele próprio e ninguém lhe atrapalha. Quando eu faço malabares, sabe, é um jogo psicomotor. Quando eu jogo uma pela à parede com a mão, certo? Ou pelota à mano, é um jogo psicomotor. Ninguém me atrapalha. Certo? Quando eu faço uma corrida, é uma atividade psicomotora. O jogo de cooperação, que vocês ouvem muito falar sobre jogo de cooperação, com um professor no Brasil chamado Broto, que fala muito de cooperação, mas ele tem uma pequena diferença na interpretação daquilo que ele chama de cooperação, utilizando muitas vezes alterações que não se enquadram nessa perspectiva. Mas é uma visão de mundo, é uma visão que nós não podemos esquecer. Não é porque eu não goste que eu não vou ler, não vou compreender, não vou retirar daquilo aquilo que é positivo para mim e jogar fora aquilo que não é positivo. Então, o Broto tem uma visão que não exclui o jogo tradicional, não exclui outras atividades, mas ao mesmo tempo não se enquadra na mesma perspectiva de Parlebas. Tem os jogos de oposição, os jogos de cooperação, e o interveniente realizam atividades que cooperam entre si para um objetivo comum. É isso que a cooperação produz. Há outros jogos de oposição em que os jogadores, através de relações positivas, são colocados contra um ou mais adversários, em simultâneo ou individualizado. Nós vamos ver, quando eu falo em simultâneo, há jogos como, por exemplo, jogos de competição, a luta canária, em que temos indivíduos que disputam em coletivo, são jogos sociais, e que disputam por categoria de peso, como vocês estão vendo agora no judô. Aquelas categorias de peso, e eles fazem a mesma coisa com o jogo tradicional, certo? Que pode ter sido uma ideia que veio depois a ser utilizada pelas práticas desportivas atuais. Mas é interessante conhecer essas coisas também. E os jogos de cooperação-oposição, não é cooperação e oposição, não. Cooperação-oposição. Em simultâneo, eles cooperam para opor-se a alguém, ou a um grupo, certo? Ou a uma outra equipe, ou a várias equipes. E aqui ao lado nós temos um outro esquema que é muito interessante de ver, e ontem falávamos sobre isso, que é para a utilização no ensino,
a utilização pedagógica, é interessante compreender. O psicomotriz é fácil de entender, mas os jogos sociomotrizes, eles se dividem nessas 3 categorias e dentro dessas ainda existem outras subdivisões. Na oposição eu posso disputar um duelo entre jogadores, karatê é um jogo de luta, mas também eu posso simplesmente o jogo do pau, que é um jogo tradicional, um contra o outro. Todos contra todos, tá? Em que todos os oponentes estão se degladiando entre si, seja com luta ou com qualquer outro tipo de atividade. Um contra todos, que nós vemos muito numa atividade de apanhadas, de pega-pega. Pique-pega. Um contra todos. Eu corro para pegar, que o outro corre, foge, toca, não sei o quê, ou toque e foge, tem vários nomes. E tem um duelo entre equipes, na cooperação-oposição, N equipes. O N equipes, muitas dessas expressões que nós estamos colocando aqui, dessas divisões, não se enquadram nas práticas desportivas. Por isso é que o jogo tradicional é riquíssimo, porque existe essa diversidade de formas de aplicação, de utilização de diversas expressões corporais. Neste caso, esse jogo de N equipes, é interessante ver que eles se enquadram até em 2 categorias, o N equipes, se enquadra até numa categoria paradoxológica, que é uma categoria em que eu tenho 3 equipes confluindo no mesmo espaço, disputando entre si, em que um pega o outro e o outro pega o outro. Eu não posso pegar a equipe A, mas a equipe B me pode, a equipe C me pode pegar e a equipe A pode pegar a equipe D. Vamos dizer uma coisa assim. Então, nós temos um jogo chamado Galinhas, Serpentes e Raposas. É muito interessante ver isso. É muito dinâmico, muito rico do ponto de vista não só motor, mas do ponto de vista relacional. Como nós aprendemos a relacionar, a ver cooperação entre o meu inimigo quando eu quero um bem comum, certo? E isso é riquíssimo a nível pedagógico. E as pessoas desconhecem isso para utilizar como uma ferramenta de ensino. E, por fim, temos ainda uma equipe contra o resto. Tem vários jogos. Eu poderia falar aqui uma manhã inteira, um dia inteiro, uma semana inteira, sobre diferentes formas de jogos. Mas não é esse o objetivo. Vamos lá. E a cooperação em si, pura cooperação, em que todos objetivam um bem comum, pode ser 2 pessoas, como pode ser um grupo pequeno, como pode ser um grupo grande. Okay? Quando nós temos aquela cooperação, os paraquedas, já viram atividades com paraquedas? Em que são os paraquedas coloridos, em que as pessoas podem utilizar para fazer figuras, certo? Pode utilizar para jogar uma bola no meio e fazer justamente movimentação em onda, essas coisas. É muito interessante e se desenvolve atividades cooperativas. Sem haver cooperação, essa atividade não se desenvolve. As pessoas não rentabilizam aquilo e todos geram uma intenção para o bem comum, que é conseguir um objetivo que foi proposto se fazer. Então, o jogo tradicional, e isso você não encontra. Jogo de cooperação, você não encontra no desporto. No desporto, você só encontra cooperação, oposição e oposição. As outras categorias, não. O que é que nós queremos com a praxeologia motriz baseado nessa classificação? Primeiro, transferência de aprendizagem, como nós estamos falando aqui. Segundo, na coesão do grupo. Certo? Nós podemos utilizar o jogo tradicional dentro de uma atividade escolar, no sentido de promover a coesão do próprio grupo, que muitas vezes está muito disperso, muitas vezes uma só pessoa destoa todo o trabalho, e nós podemos usar o jogo como uma ferramenta para fazer com que o grupo se torne coeso, como uma massa que rema para o mesmo local, para conseguir o mesmo objetivo. Na questão dos conflitos relacionais, quantas vezes vocês têm em escola alunos que são alunos problemas, ou 2 ou 3 ou 4 alunos que fazem um distúrbio dentro da própria turma, cria conflitos entre A, B, C e D, e muitas vezes o jogo... Por quê? Porque às vezes as atividades que são desenvolvidas não são atrativas,
não são estimulantes, as pessoas já têm uma forma de ser, já para querer criar esse distúrbio, mas às vezes com o jogo você consegue atrair, porque o jogo pode ser atraente para as pessoas, então essa pessoa deixa de estar naquela visão mais disruptiva para poder utilizar uma visão mais de interesse da comunidade em que ele está presente e fazer com que aquele jogo flua. E na experiência emocional, porque, como nós vamos ver, o jogo pode ensinar o indivíduo a saber perder, a saber ganhar, a ser menos ansioso, a ter menos medo, certo? A ter esperança, a ter compaixão. Às vezes nós podemos estimular esse tipo de coisa. Não quer dizer que um jogo que eu faça vai fazer isto, vai acontecer. Não, nós estamos estimulando, isso é estímulo. E as pessoas podem fazer, quanto mais estimuladas, mais elas participam, mais elas sentem, mais elas se envolvem, mais elas aprendem a conviver emocionalmente com os outros e consigo próprio. E dentro da lógica externa, nós podemos fazer, dentro da praxeologia, relacionar, compreender o jogo a partir da sua lógica interna. O que é a lógica interna? É o jogo propriamente dito, como ele se desenvolve, quais são as suas regras, quais são os seus elementos essenciais para serem desenvolvidos. A lógica interna é relacionada ao texto. O jogo é o texto. A lógica externa é o contexto, o ambiente onde se desenvolve. É o espaço com incerteza, é o espaço. O meio líquido é um espaço com incerteza. Uma corrida no campo com estradas diferenciadas é um terreno com incerteza. Tudo isso faz com que haja uma compreensão dos elementos da lógica interna que influencia no jogo tradicional e que vai influenciar também nas emoções dos indivíduos. Aí nós falamos agora em emoções, que é um dos temas. Primeiro, qualquer coisa que nós tenhamos que atuar, nós primeiro... hoje falava até com o professor Viana sobre isso, compreender o conceito das coisas. Sem compreender o conceito das coisas e o conceito certo das coisas, ou a diversidade de conceitos que nos leve a compreender qual seria a minha concepção dentro de um conceito. Às vezes a gente pode dizer que não é certo e errado, mas existem literaturas que nos dão conceitos. Nós podemos discordar, mas para discordar temos que apresentar uma posição contrária. Não basta dizer, eu discordo. Eu discordo, e daí? Não é isso. Nós temos que apresentar uma posição em contrário para poder discordar de alguma coisa. E nesse caso encontramos algumas literaturas nessa pesquisa que nos dá o conceito de emoções, certo? Depois, para que servem as emoções, e desta forma compreender que essas emoções podem desencadear um processo emocional numa percepção da situação. Quantas vezes vocês estão numa situação e sentem medo? Por quê? Vocês estão percepcionando a situação e avaliando o contexto que lhe gera medo. Se você consegue perceber esse contexto, você consegue também reagir a tudo isso, tomando uma postura que diminua a sua sensação de medo, utilizando estratégias adequadas para minimizar o medo. Ou quando vocês vão fazer uma prova qualquer e que vocês ficam ansiosas, se não estudaram, tem que ficar ansiosos, certo? Para fazer uma prova. Se estudaram, eu até acredito que possa ter a ansiedade, porque isso faz parte da natureza. A ansiedade também gera algum estresse que é positivo, para que o indivíduo possa, num dado momento, estar mais atento a certas situações. E, neste caso, a educação emocional começa aí. Nós sermos estimulados sobre certos aspectos da emoção, sobre certo tipo de atividade que geram estimulações A, B e C, certo? Para podermos aprender a conviver com isso. Nós nunca vamos deixar de ser ansiosos, nós nunca vamos deixar de ter medo, nós nunca vamos deixar de ter raiva. O que nós podemos é controlar a raiva, controlar o medo, controlar a ansiedade, a partir do momento que nós utilizamos estratégias adequadas para isso.
Nós verificamos que as pessoas que são ansiosas, às vezes o médico indica fazer yoga, fazer tai chi chuan, porque aí as pessoas vão aprender a respirar, vão aprender a contemplar a natureza, vão aprender a fazer outras coisas, olhar para dentro de si e não para fora. E tudo isso faz com que o indivíduo aprenda a controlar as suas emoções também. Autores basicamente que trataram com conceitos foram Lázaro, Bisqueira, Fernandes Abascal, que são aqueles que nós utilizamos. Obviamente, há outros autores que tratam desse trabalho, mas foram autores que fizeram esses conceitos a partir de leituras, de muitas leituras. Os livros desses autores estão disponíveis, se encontra na internet, e que mostra a base de fundamentação teórica que esses autores buscaram para sustentar alguns conceitos. Então, eles definiram os tipos de emoções como positivas, negativas e ambíguas ou neutras, certo? Que nós iremos aqui apresentar num quadro quais seriam essas emoções. Positiva a gente sabe, felicidade, alegria, humor, amor, certo? Negativa nós sabemos, é raiva, ansiedade, medo, certo? Nojo, ou tem outra palavra para... agora esqueço, mas vamos ver. Quanto à definição de Bisqueira, o que é a emoção? É um estado complexo do organismo, caracterizado por uma excitação ou perturbação que predispõe a uma resposta organizada. É aquilo que falava. Quando nós somos estimulados, nós criamos uma estratégia para minimizar aquilo, e isso é de forma organizada, intencional. Eu quero diminuir a minha ansiedade, o meu medo, eu tenho que realmente controlar. Então, para isso, eu tenho que criar estratégias que minimizem esse tipo de expressão das emoções. Porque essas expressões estão aí, nós temos-las, certo? Nós só sabemos ter que controlar. E o jogo tradicional pode estimular a esse tipo de situações, porque há situações no jogo que são de conflitos, há situações no jogo que são de cooperação, há situações no jogo que são tensas. Ontem também falava, ao tomar uma cervejinha, o professor Viano bebendo uma água, porque ele estava me acompanhando, não podia dirigir, certo? E nós falávamos sobre isso. Se eu puser uma venda nos seus olhos e pedir para que você corra 20 metros comigo, será que você vai correr como eu correria, mesmo de mãos dadas, da mesma forma que eu correria sem uma viseira? Claro que não. Mas que emoção é que desperta quando eu faço isso? Medo. Eu vou correr no escuro? Mas eu depois posso estimular outra coisa. Eu estou com o meu companheiro, eu tenho que confiar nele. E aí eu já começo a controlar o meu medo a partir de um outro tipo de estímulo que é dado pela confiança que o meu companheiro me desperta. Mas se eu tiver aquela brincadeira que vocês deixam o cara duro e jogam para trás ou para frente como um pêndulo, a gente só pode fazer essa brincadeira com alguém que a gente confie, porque senão vai se esborrachar no chão. Porque as pessoas são mesmo chatas nesse sentido. De propósito, fazem aquilo. E nós temos que demonstrar para os nossos alunos que nós temos que estimular a confiança, que é um outro elemento que é importante na relação entre as pessoas. Então, a educação emocional é um processo educativo, contínuo e permanente. Ele não acaba numa atividade, ele está sempre sendo estimulado a todo tempo e em todas as atividades e em todos os momentos da vida do cidadão. Jogos tradicionais e emoções, vamos agora. Isso é o jogo do taco, como vocês viram, certo? Que nós chamamos de jogo do Beto, e utilizamos um tripé com ramos de oliveira, com 2 tacos que nós encontramos na natureza, uma bola de trapo, ou uma pinha, ou uma rodela de cortiça.
Nós fizemos a pesquisa em Jogos e Emoções, começa desde 2008, entre a Universidade de Lleida e a Universidade de Coimbra, em que nós fizemos a mesma pesquisa, feita em 2 lugares, depois o Brasil também, através de Santa Maria, se envolveu com essa pesquisa, em que nós coletamos uma infinidade de dados, não só quantitativos, como qualitativos. E tratamos-los com as características inerentes ao tratamento de dados estatísticos, quantitativos e qualitativos. Embora o qualitativo tenha sido tratado com uma metodologia específica da própria praxeologia motriz. Temos aqui o professor Viana participando. Dá um toque ali, que eu acho que tem um movimento. Está ali o... Errou. Mas é a experiência emocional. Não, a gente pode fazer o coelhinho na toca ali. Mas o que acontece é o seguinte: quando nós vemos isso aqui, nós mostramos que o jogo tradicional não tem idade. Esse é o jogo das palminhas e existe uma infinidade do jogo das palmas. Há um jogo, nós fizemos com 3 pessoas, mas tínhamos um outro jogo que eram com 12 pessoas fazendo ao mesmo tempo. E isso é de uma complexidade tal, requer uma coordenação motora, requer realmente uma atenção, sabe? Mas o que é que sobra disso tudo? Se você olhar no final, as pessoas estão sorrindo, as pessoas estão alegres por terem conseguido atingir o objetivo. Não interessa se a atividade foi simples ou não, nós começamos do simples para o complexo. Veja que são pessoas jovens, como o professor Viana, certo? E outros professores, obrigado. E outros professores que estavam ali. Isso era uma ação de treinamento do projeto Opportunity, para a formação de stakeholders, para a atuação com a comunidade. Então, nós fizemos essa atividade, havia a estimulação de determinado tipo de jogos e pedimos àquelas pessoas para criarem o seu jogo de palminhas. Nós não queríamos que as pessoas trouxessem um jogo de palminhas trazido dos confins do baú, do fundo do baú. Não, as pessoas tinham que criar. Então, veja o desafio, o estímulo que a pessoa tem. E por que sorriem no final? Porque elas conseguiram atingir o objetivo. E é isso que o jogo tradicional muitas vezes faz, e que muitas vezes, não sou contra o desporto, mas que o desporto não faz, porque requer a eficiência da técnica e da tática, certo? O movimento mais adequado, mais correto, enquanto o jogo tradicional permite essa liberação, essa criação, essa recriação, essa estimulação diferenciada de pessoa para pessoa, de grupo para grupo. Aqui está a grelha que nós fizemos, embora essa seja de 2000 e alguma coisa, 14, salvo engano, mas começou em 2018 e essa grelha já tem sofrido modificações de acordo com o objetivo que cada pesquisa determine. Nós fizemos, e eu acho que essa grelha é mais rica, porque ela traz as 3 emoções, tem os conceitos aqui embaixo de cada uma, o que é. Tem uma grelha que você marca de 0 a 10, certo? E tem todos os espaços das emoções que estão ali referidas, você tem que marcar um valor. Pode ser 0. Se você não sentiu raiva, não sentiu medo, é 0. Ou se sentiu um pouco de medo, ou se sentiu um pouco de ansiedade, 1 ou 2, põe lá 2. Mas teve uma que você sentiu mais. E aí nós pedimos, nesse espaço de baixo, um espaço em aberto, para que as pessoas, em frases, coloquem por que escolheram aquelas 3 emoções que mais você referiu com valores mais elevados. Aí as pessoas dizem assim: eu referi a alegria porque essa atividade me fez sorrir muito e me lembrou da minha infância. E eu não digo para ela como deve escrever, o que deve dizer, mas ela diz o que sentiu.
Nós pegamos isso e depois vamos trabalhar em cima de uma metodologia qualitativa, utilizando os elementos da lógica externa ou interna, que estão ali relacionados, como tempo interno, tempo externo, regras, espaço interno e assim por diante, e depois fazemos uma comparação entre 3 avaliadores que vão analisar as mesmas frases, classificá-las. Se houver algum desacordo em alguma coisa, sentamos os 3 de novo e vamos discutir por que nós pensamos que foi aquilo e chegarmos a um consenso de qual das posições devemos assumir. E depois transformamos isso em números, que vai nos dar um gráfico, que vai nos dar elementos concretos para uma interpretação, até para compreender por que as pessoas referiram que tinham medo. Nós temos uma pesquisa sobre capoeira e emoções, com um protocolo muito particular que fizemos, e nessa pesquisa nós colocamos homens jogando contra homens, homens jogando contra mulheres, mulheres jogando contra mulheres. E depois nós verificávamos cada uma das expressões que foram feitas a nível qualitativo. E nós verificamos que quase sempre as meninas demonstravam mais ansiedade quando jogavam com homens, ou tinham mais medo quando jogavam com homens, porque elas achavam que eles tinham mais técnicas do que ela e elas ficavam ansiosas para expressar o seu movimento com eles, ou tinham medo de que eles pudessem ser violentos com ela e assim por diante. Mas nós verificamos, e isso serve para quê? Quando eu tiver meu grupo de capoeira, por exemplo, verificar essas situações para minimizar esses efeitos, para que as pessoas aprendam melhor. Porque se eu tenho medo, eu não me envolvo com a atividade. Eu não vou para cima do outro para demonstrar as minhas habilidades. Então, isso tudo pode dificultar o desenvolvimento do aprendizado dessas pessoas. Mas eu passei a conhecer através da sua descrição. Porque só utilizando aqueles números lá em cima, eles não me dizem por que ela sentiu medo. E eu preciso saber das razões que levaram-na a sentir medo, para poder minimizar isso dentro do meu próprio grupo quando eu trabalhar com os meus alunos. Nós falamos, eram 12 emoções, naquele quadro, 12 emoções, 4 positivas, 5 negativas e mais 3 ambíguas. Hoje em dia, tem pesquisas que só estão fazendo positivas e negativas. E mesmo assim, a positiva é uma só, alegria. Porque tinha alegria, felicidade, humor e amor, e as pessoas, depois de centenas, talvez de milhares de dados que foram coletados desde 2008 até agora, nós verificamos que algumas emoções não são expressas de maneira efetiva, que permita uma análise mais aprofundada ou mantê-la numa pesquisa. Então, preferimos utilizar, embora eu discorde disso, mas se estamos num grupo, temos que ceder àquilo que a proposta do grupo estabelece. Desculpe. E isso vai fluir de acordo com a tipologia do jogo, que pode ser com vitória ou sem vitória, com resultados ou sem resultados, um jogo sem fim ou um jogo com fim, certo? Pode ser com fim, mas sem um resultado esperado em si, com um valor numérico. E, basicamente, o que nós verificamos? Que os jogos sem vitória ou sem competição permitiam menor expressão das emoções negativas. Quanto menos atividades de confrontação entre as pessoas, isso gera a minimização de emoções negativas, como o medo ou a raiva. Mas quando eu perco num jogo com competição, perco um jogo quando eu não estou habilitado, quando eu não estou preparado para saber perder, vai expressar uma raiva porque eu perdi, ou até uma raiva contra o meu companheiro que não se esforçou tanto, ou porque não tem grandes habilidades. Mas o cara não tem habilidade, qual é o problema? Certo? Mas eu culpo a ele, tenho raiva porque eu perdi. Isso é ruim.
Nós temos que fazer com que essa pessoa controle esse tipo de emoções, porque isso faz parte da natureza. Eu perco ou ganho. Isso vai depender de quantas vezes, com quem eu participo ou com quem eu não participo. Mas muitas vezes eu não tenho que me preocupar com ganhar ou perder, eu tenho que me preocupar em participar. E o jogo tradicional faz isso, o desporto já não faz. Mas nós temos que ensinar os indivíduos que fazem no desporto a saber perder e a saber ganhar. Eu até falava ontem daquele jogador do Corinthians que deu uma cotovelada no cara do São Paulo. Certo? Qual era o objetivo daquele? Mostrar a minha masculinidade, mostrar que eu sou, sabe? Eu é que mando. Uma bola já tinha passado e eu simplesmente dou uma cotovelada, foi expulso. O que aconteceu? Prejudicou a equipe. Controlar esse tipo de emoções é importante. Num jogo como esse, pode ser campeão ou não ser campeão. Então o desporto ou o jogo pode ensinar essas coisas e traduzir isso dentro do próprio ambiente desportivo. Esse aqui é um outro exemplo, certo, terminarei. Esse aqui é um outro exemplo de aplicação daquele mesmo questionário. Quando nós trabalhamos com jovens, com crianças, que muitas vezes não sabem expressar suas palavras ou compreender o significado das coisas, nós utilizamos os emojis, certo? Em que as pessoas têm ali vários emojis com várias categorias das emoções, e os indivíduos vinham com uma coisa colante e punha lá o que eles sentiram, se está na parte superior, se está na parte inferior. Isso nos permitiria, com crianças menores, mostrar, certo, o que é que elas estão sentindo. Eu não vou dizer assim, uma teve mais isso ou mais aquilo, eu vou dizer, elas tiveram mais emoções negativas ou mais emoções positivas. Isso é que interessa para o professor saber atuar com os seus próprios alunos. E aqui, em diferentes escolas, também já fizemos isso, com atividades diferentes, o Quatro Esquinas, no K2, e ali as pessoas colocando o seu autocolante na própria folha de papel. Aqui é um exemplo também de emojis, que nós podemos simplificar, e utilizar a parte descritiva, como nós fizemos naquele outro formulário, e assim poder interpretar a minha aula, uma atividade específica, uma pesquisa específica. Isso você pode utilizar em qualquer âmbito. Ok, aqui é só para, está quase terminando, jogos tradicionais em rede. Só para vocês verem quantas atividades na Europa hoje trabalham. Isso são entidades associativas genéricas, ou seja, que dirigem outras entidades. A EGEST, que é a Associação Europeia, a Federação Portuguesa de Jogos Tradicionais, a Associação Internacional de Jogos e Desportos Tradicionais, a ACAFID, que é uma associação das Canárias, a ITSGA, que é a Associação Internacional, o LUDOS, que era um laboratório que tínhamos lá na faculdade, eu e a professora Ana Rosa, que também está aí, não está viva. Vamos fazer aquilo que nós pensamos no jogo tradicional, revitalizá-lo de alguma maneira para podermos fazer isso. A IPRAM, que é uma da Associação da Praxeologia Motriz, que discute os caminhos da praxeologia motriz, a evolução da praxeologia motriz. Para além do Parlebás, as pessoas estão discutindo como melhorar a própria praxeologia. E os resultados que nós temos sobre as emoções, já para terminar, os inúmeros estudos dos jogos ficam evidentes que os resultados estão diretamente associados ao tipo de jogo que nós desenvolvemos, ao tipo de domínio que desenvolvemos, psicomotor, sociomotor, de cooperação oposição ou de oposição. E dentre todas as pesquisas que nós fizemos isso, e nós vimos naquela brincadeira que o professor Viana estava fazendo com o professor Arthur Romão e um outro presidente da Associação do Jogo Tradicional de Bragança, em Portugal, que, independentemente do tipo de jogo, do domínio de jogo, as expressões positivas sempre afloraram. Elas sempre manifestaram emoções positivas mais elevadas e acima do valor médio da escala, que era de 0 a 10, expressaram
essas emoções positivas. O que denota é que o jogo traz algo positivo para o indivíduo que está envolvido. Ele se diverte, ele brinca, ele participa, ele aprende, ele se relaciona. Se não fosse uma coisa chata, eles não participariam, demonstrariam outras coisas. Outra coisa que ficou evidente é que os resultados expressos não confirmaram, através dos jogos, a questão dos estereótipos de gênero. Isso é de mulher, ou isso é de homem, isso só quem faz é homem, isso aqui é só quem faz é mulher. Isso não ficou definido. No jogo tradicional, as pessoas participavam indistintamente, serem homens ou serem mulheres. Se as pessoas tinham que rebolar, se as pessoas tinham que... O jogo é um jogo expressivo, as pessoas tinham que fazer isso, faziam, se divertiam, se relacionavam. E aquilo não é de homem e aquilo não é de mulher. Embora nós percebamos que algumas pessoas têm esse tipo de entrave. Mas isso não se expressa quando você faz numa pesquisa mais global. Quando você tem mais pessoas participando, não são essas as expressões prevalentes. São outras expressões, aquelas mais divertidas, mais alegres, mais felizes, mais humor. Como já dizia um professor norueguês, que já é falecido agora, uma pessoa também muito simpática, que o riso é a arma disso tudo. O riso libera as pessoas, o riso diverte. Quanto mais eu participo sorrindo, mais é uma expressão de que a atividade está sendo produtiva para aquelas pessoas que participam. Temos aqui outros resultados, porque eu vou deixar isso também com o professor Viana, e ele pode depois, se entender, repassar, mas podemos deixar para as perguntas. Você veja, atividades como aquela 3-3 passará, sabe aquela 3-3 passará, derradeiro ficará, bombarqueiro, bombarqueiro, muita gente fez cara de que não conhece esse jogo. Dá licença de eu passar com meus filhos pequeninos para acaba de criar. Isso era coisa que eu fiz na minha infância, e vocês perderam isso. Eram atividades infantis, mas eram importantes para a minha relação com as pessoas. Sabe? Homens e mulheres participando, nós também trabalhamos sempre na perspectiva de não só trabalhar homem com homem ou mulher com mulher. Homem com mulher, nós precisamos que haja essa relação, sabe, dentro do próprio grupo, para estimular. Se for homem com homem, tudo bem. Se for com mulher, tudo bem. Mas por que não homem com mulher? Sabe? E assim por diante. Isso é uma forma de educação emocional, até do respeito dos homens às mulheres e vice-versa. Porque se a gente não faz isso, nós estamos criando justamente pessoas que vão dizer: eu sou mais forte, eu sou superior, as mulheres são inferiores e assim por diante. Mas quando nós começamos a conviver com elas, nós compreendemos-las e elas a nós também. Ok? Os jogos de cooperação-oposição se mostram uma ferramenta fundamental para professores de educação física quando trabalham a otimização de convivência escolar. Nós tivemos vários estudos recentes de alunos que estão fazendo a monografia no mestrado em ensino, que justamente geraram resultados positivos de grupos que eram conflituosos e que certamente criaram uma situação de melhor relação à utilização através do jogo. Isso é só para terminar. Isso é uma árvore de Scheide, que tem apenas um nódulo, que é aquela parte de baixo, e que numa pesquisa com muitos dados, ele só vai identificar os fatores preditores que servem para serem analisados. Isso é um gráfico simples, mas tem gráficos com 5 nódulos, o que demonstra que muitas vezes, num resultado, o gênero tem que ser interpretado. Ou o tipo de domínio motor, que é cooperação ou cooperação-oposição, ou se é com vitória ou sem vitória. Então, você só vai interpretar os nódulos que a árvore de Scheide determinou que são relevantes para a interpretação. Por fim, só deixar essa mensagem, que os jogos tradicionais apenas recuperarão o seu lugar na sociedade
quando os centros de formação profissional e as escolas passarem a disseminar e a desenvolver esses conteúdos. Sem isto, tenho certeza que o jogo tradicional continuará morto, certo? Mas é importante vocês trazerem mais um elemento para a formação de vocês. Obrigado. Muito obrigado, professor Paulo. E para que a gente possa dar... Desculpe que eu falo demais, se deixarem eu... prosseguimento à palestra do professor, nós vamos permitir que haja algumas perguntas, né? Nós estamos lá já em cima do horário, então aquelas pessoas que quiserem destinar alguma pergunta ao professor Paulo, por favor, queiram se dirigir à mesa. Bem, temos uma pergunta, professor. Olá, boa tarde. Me chamo Taiane Azevedo. A minha pergunta ela tem a ver também um pouco com minha vivência. Eu trabalho com desportos, e eu queria saber se, dentro da percepção do trabalho com a educação emocional, existe um tempo mínimo para que seja feito um trabalho preciso em relação a esse objetivo da educação emocional? Porque eu trabalho com projetos de inclusão social e a rotatividade, como a gente sabe, é muito grande. Então, mesmo que eu tenha uma perspectiva de trabalhar com educação emocional, eu tenho esse receio de que tenha que ter um tempo mínimo para que eu consiga alcançar o objetivo. Galera, só antes de vocês saírem, escaneie o QR Code que está na porta, que a gente vai fornecer no final da apresentação, mas só para adiantar. Obrigada, professor. Eu penso que nós vivemos numa época em que estamos dominados pelo tempo, certo? As situações não têm tempo. Nós estamos trabalhando com indivíduos, certo? E quando nós trabalhamos com indivíduos, nós só vamos sentir os efeitos disso ao longo do tempo, certo? Lembra-se que nós falávamos sobre as emoções, da questão de ser algo contínuo e permanente. Certo? Então, nós não podemos imaginar que vamos fazer aqui uma atividade e que daqui a 6 meses nós vamos ter o resultado A e B. Certo? Nós podemos fazer a atividade querendo atingir aquele objetivo. Nós só vamos saber se atingimos o objetivo se verificarmos com as pessoas. O que é que vocês sentiram? Como sentiram? Por que sentiram? Mas não podemos fazer uma atividade, certo? Pensando que o tempo será determinante para isso e o tempo que eu determino, porque as pessoas são diferentes, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa é um indivíduo em particular que sente as coisas diferentes de outros. Mas, de repente, eles se entram em ajuda e aquilo que você poderia prever que no ano letivo eu conseguiria isso, você pode até conseguir mais cedo do que... até perceber mais cedo. Você só vai conseguir saber se houve aquilo através de outras atitudes e comportamentos que essas pessoas tenham. Ou através de coletar uma informação que eles vão repassar, que sentiram isso, ou sentiram aquilo, ou que melhoraram isso ou aquilo. Mas o tempo é seu pior inimigo se você estabelece. Eu sei que você tem um ano letivo para fazer alguma coisa. Você estabelece objetivos, que têm que ser objetivos compatíveis ou alcançáveis para aquele período de tempo. Às vezes podemos projetar mais, mas temos que ser cautelosos. Projetamos objetivos médios para tentar chegar aos máximos. Então, o tempo não é o melhor remédio para essas coisas, ok? Mais alguma pergunta? Não se envergonhe. Uma colocação. Sim, discípulo. Paulo, parabéns pela apresentação, e a minha colocação é bem breve, porque me chamou muito a atenção aquele slide do trabalho que você orientou da senhora trocando informações com a neta, né, da Letônia. E ali, enfim, me veio, né, à memória algo muito interessante, porque ali havia um compartilhamento de informações de memória, uma memória da senhora e a memória da neta. E memória é muito interessante
porque ela tem que ser narrada, ela é contada. É justamente do compartilhamento dessas histórias que os passados se abrem. E aí você pode pensar em algum tipo de articulação que modifica o presente. Né? Desde quando você está costurando as tuas bolas, que não deixa de ser também uma evocação de memória, até, por exemplo, para aquele exemplo ali, em que você tem duas pessoas, sendo que uma está sendo incorporada intergeracionalmente a um processo do presente. Então, isso modifica até a leitura de currículo, porque você está trazendo, via pessoas, novidades para uma intervenção científica, que é um juízo de valor muito interessante. E a gente sabe que memória, pelo menos, né, a psicanálise freudiana autoriza, ela modifica a vida da gente à medida que a gente vai atualizando-a. E me veio agora a possibilidade de se pensar espírito lúdico como uma categoria moral, comprometida com felicidade. E a própria prática, né, dessa recuperação, que vai desde a construção do implemento até a atividade propriamente dita, tem um compromisso maior com a felicidade, porque não é o tempo objetivo, é um tempo subjetivo, né? E que dilata o presente, que foge dessa lógica do telefone, das imposições. Então você meio que vai dilatando novas possibilidades de existência. Isso que eu percebi, principalmente a partir daquele slide ali. Parabéns, tá? Colocou uma série de questões aqui para levar adiante, tá bom? Obrigado, Paulo. Essa questão do espírito lúdico é algo que, como disse eu, estimulado por esse nosso diálogo aqui, identifica uma categoria que precisa ser discutida, pelo menos para a preocupação dele. Isso pode ser uma perspectiva de pesquisa. O que isso me levou, uma coisa que me levou a estar com o jogo tradicional e com essa visão que eu posso ter do jogo tradicional, não é diferente, nem melhor nem pior do que o desporto ou que outra atividade, é mais uma atividade, é que o que me fez abrir os olhos foi o fato de eu ser professor de educação física e professor de antropologia do desporto, do jogo e do desporto. E a antropologia me abriu caminhos, me abriu perspectivas, certo? Mostrando esta questão da questão intergeracional, das questões do tempo e do passado, certo? As questões que vivenciaram certas comunidades e que nos trouxeram até os dias de hoje, porque eu sou o que era o passado, eu sou um produto desse passado, certo? E estou gerando um conhecimento que também poderá influenciar o futuro de outras pessoas. Então, a antropologia me deu essa perspectiva, porque a antropologia não só me leva ao passado, mas também me perspectiva o futuro. Porque eu, conhecendo quem é essa comunidade hoje, eu posso dizer assim, no futuro pode ser que isso ocorra, porque é o que essa comunidade está me apresentando hoje. Se ela me apresenta coisas positivas, eu auguro coisas positivas. Se me apresenta coisas negativas, eu não posso ter bons prenúncios para o futuro. Então, a antropologia me abriu visão. Então, leia alguma coisa sobre a antropologia, que é muito interessante para vocês começarem a se situar como cidadãos no mundo, numa sociedade que cada vez mais é individualista, certo? E não mais coletiva como era antigamente. Ok? Espero ter respondido. Mais alguém gostaria de se colocar? Primeiramente, quero agradecer pelas palavras, pelo conhecimento aqui nos apresentado. Professor, você falou um pouco sobre a lógica interna e externa dos jogos tradicionais. E aí eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre essa lógica externa, tendo em vista que essa lógica externa ela vai ao encontro do contexto, né? E aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, as condições que a gente tem tido para a prática dos jogos tradicionais, no que diz respeito a fatores sociológicos, tem nos impedido de disseminar essa prática, né? Então, dentro dessa perspectiva da lógica externa, como isso tem se discutido também em Portugal,
como a educação física escolar pode discutir isso, até em termos de políticas públicas para a prática desses jogos tradicionais. Nós, na educação física escolar, nós tentamos disseminar esse conhecimento, esses jogos tradicionais, mas a lógica social, né, a realidade social, ela também tem nos impedido de disseminar essa prática, né, esses jogos. Então, como que a gente pode, qual é a experiência, né, de Portugal, como que a gente pode trabalhar mais essa lógica externa dos jogos tradicionais? É curioso o que a colega coloca aqui, que é o seguinte: vou tentar responder a isso, mas vou colocar uma outra questão, que é o seguinte: no outro tempo, que não é o tempo que nós estamos vivendo agora, em que não existia essa discussão de políticas públicas, como hoje, parece ser algo imperativo, tem que ter uma política pública para a realização de alguma coisa ou de outra coisa qualquer. Nos outros tempos, nos tempos passados, no tempo da minha infância, não existia essa discussão de política pública, mas as pessoas iam para a rua para brincar. Eu sei, veja bem, as pessoas iam para a rua para brincar, sabe? E ao fato de ir para a rua para brincar, essa questão não se colocava pertinente. Hoje a sociedade tem problemas que a sociedade passada não teve. Certo? E nós temos que discutir isso. O que é que é preciso? Primeiro, dentro da própria escola, educarmos as pessoas para o brincar. Eu não utilizo aquelas palavras de Irama e de outras colegas de São Paulo, que falam de brincante. Eu não utilizo essas coisas porque o brincar, ou o indivíduo que brinca, essas coisas, usam termos, mas tudo bem. Então, nós precisamos primeiro estimular as pessoas a saber brincar, a querer brincar, certo? A querer se relacionar. Sem isso, não adianta política pública, porque ele não vai lá naquele parque para poder fazer jogos. Certo? Hoje, nós encontramos em Portugal pessoas que têm em Espanha você pode ir em várias cidades, você vai encontrar em praças públicas, certo? Espaços para desenvolvimento de jogos. Você vai em Inglaterra, tem em Reste, que eu tive a oportunidade de ir, tem um campo de um jogo de bowling de grama, certo? De bowling de grama, em que a grama está lá, toda paradinha, toda bonitinha, e as pessoas, num determinado horário, se deslocam àquele campo, todo vestidinho de branco, com um sapatinho, um tênis específico para jogar aquele jogo. Há uma política pública de fornecer o espaço de jogo para as pessoas brincarem, para as pessoas jogarem, para as pessoas se relacionarem. Aqui teria que ter isto, mas nada do que acontece, eu vejo isso no Brasil, se cria um parque, porque um político resolveu fazer para uma comunidade um parque, e achando que só pondo o parque lá, a coisa vai funcionar. Não adianta, porque não vai funcionar, porque as pessoas não estão estimuladas a isso. É preciso haver campanhas, é preciso haver envolvimento, é preciso haver envolvimento das escolas. Quantas vezes, lá em Portugal e em outros lugares, nós levamos as escolas aos espaços urbanos para fazer atividades, ou seja, elas têm que ocupar os espaços urbanos. Eles não estão sendo ocupados porque estão dentro das escolas, porque estão com medo. Então, a comunidade tem que cobrar de mais segurança, mais participação, mais envolvimento da comunidade, mais estímulo. Não sei do seu tempo, do Viano também, o Desporto para Todos estava nas ruas. E as pessoas iam brincar, e foi porque era o regime militar? Não era isso. As pessoas não eram obrigadas a ir, as crianças não eram obrigadas a ir porque era o regime militar. O que as pessoas iam na época é porque queriam brincar. Chegava sábado, domingo, as pessoas não tinham telefone para ficar em casa, nem tinham computador para ficar em casa. E as pessoas iam para a rua para brincar, para poder divertir-se, para poder se relacionar com os outros. Hoje vocês chegam em casa, tem a televisão, o vídeo para assistir Netflix, outros, futebol o tempo todo, não saio de casa, certo? Não vou ao parque, não vou à rua, porque cuidado, a polícia, ladrão, isto, tiro, Nós criamos sempre razões para não estar lá.
Nós precisamos ocupar os espaços urbanos com essas atividades. E em Espanha, em Portugal, nós estamos vendo que em alguns momentos, nós mostramos aqui atividades, em algumas imagens, atividades sendo ocupadas pelos alunos da faculdade com a recreação na comunidade, na escola, na praça pública, no jardim, no campo, certo? Então, nós estamos ocupando os espaços públicos. Se a comunidade não tem segurança, cobramos segurança. Em vez de colocar político, safado, ladrão, isto, aquilo, outro, escolhamos melhores aqueles nossos políticos que podem realmente não estar envolvidos com as falcatruas que estão aí. Mas os caras são reeleitos, como agora, não vou falar em política, são reeleitos, sabe? E o que é que muda? Nada. Então nós temos que mudar, justamente nós temos que cobrar mais do poder público, mas também temos que ter coragem de ir às ruas. E justificamos a violência, eu não vou lá, certo? Mas se vocês ocuparem, esses espaços não serão ocupados pelos traficantes que estão lá, não vão ser ocupados por indivíduos que estão bêbados, pessoas sem abrigo, que estão nos parques, que é onde ficam, bebendo, isso, aquilo, outro, porque eles estarão ocupados por vocês. Se vocês deixam os espaços vazios, outras pessoas ocuparão, com outras atividades que não são as melhores para a própria sociedade. Mas nós somos culpados, porque estamos vivenciando o telefone como nunca vivenciamos, as televisões como nunca vivenciamos, certo? Ficando dentro dos nossos espaços, sem preocupação de ir para ocupar os espaços urbanos. Não sei se... Desculpem que eu falo demais também, se ficam... Não vai, chegou no limite. Você fala, eu falo. Primeiro eu queria reclamar porque não teve brincadeira de coelhinho na toca. Paulo, você falou uma coisa interessante. Cola. Que é uma coisa interessante que eu estava pensando aqui. Hein, Disseu? Que você fala da questão, a relação do jogo né, com o emocional. E hoje o que a gente verifica é assim, é um andaço de ansiedade e depressão que é um troço absurdo. Né? E talvez, claro, é um conjunto de coisas tal, mas essa ausência também, N motivos, mas essa ausência do jogo tradicional, que é como você coloca, uma coisa mais espontânea, que trabalha mais até essa relação, isso pode ser uma questão também que está influenciando. Acho que é uma questão interessante de se investigar, principalmente na nossa realidade, né? Porque a gente não vai... Hoje eu estava brincando com o pessoal, perguntei na turma assim, quem é que joga... Porque botei lá as habilidades motoras e tinha lá um garoto jogando peão. Aí eu perguntei, quem é que joga peão aí? Aí um levantou a mão. Aí eu falei, mas você joga por cima ou puxa tríplice? Ele, não, eu puxo tríplice. Ou seja, nem... tem, assim, de um grupo tivemos aqui uns 40 alunos na sala de aula, saber. Aí se a gente for para bola de gude, enfim, até a pipa, se vocês observarem aqui, as pipas sumiram. As pipas praticamente sumiram, né? Então, eu não sei, talvez isso, porque eu tenho observado, né? Minha filha tem crise de ansiedade, desesperada, mas não é uma coisa dela. Aqui, a gente tem vários alunos e alunas que já vieram conversar comigo, dizer, eu vou ter que trancar, não estou conseguindo fazer, estou com dificuldade. É uma coisa absurda, né? E eu fico analisando, falei assim, cara, mas por que? Será que a gente era mais macho, mais fêmea no passado, né? Da minha geração e tal, que a gente conseguiu superar isso tudo? Mas eu estava vendo isso, eu falei assim, é mais uma coisa, né? Para além da televisão ter substituído, do celular ter substituído, é mais uma ausência que a gente não tem, que é isso. E o Paulo falou uma coisa muito interessante para os alunos que estão aqui, que não conhecem, se quiser, inclusive, o material, depois é só me pedir que eu traga, que é essa questão da macroginástica, do esporte para todos, quer dizer, que foram movimentos riquíssimos das ruas de lazer, né? Que você via as pessoas praticando, tendo esse tipo de relação com o jogo. Domingo Alegre, um montão de coisa que a gente via que hoje não tem. Tá certo, a rua tá complicada, né? Os espaços não estão mais antes, mas dá para tentar cavar e trazer isso de volta. Eu acho que é uma questão interessante pesquisar isso. Eu acho que é uma ausência, né? Essas brincadeiras que realmente ninguém mais conhece nada, né? Não.
Você veja, há 2 anos atrás, eu ainda estava saindo já da faculdade, teve um aluno que não sabia pular corda. Como é que alguém não sabe pular corda? Repare bem, a gente fica assim perplexo. Como é que alguém que não sabe... Isso é uma questão de ritmo, coordenação. Então significa dizer que aquele indivíduo é um indivíduo descoordenado, com pouco ritmo, ou foi estimulado com esse tipo de expressões motoras para a sua vivência. Muito pobre em termos de movimento. Então, da mesma forma que eu falo sobre isso, eu falo sobre as emoções. Nós temos que estimular as emoções. Se temos ansiedade, temos que estimular algo contra a ansiedade. O jogo me faz rir. Se me faz rir, ele diminui a minha ansiedade. Se eu jogo e me relaciono com outras pessoas, eu vou encontrar nos outros o meu amparo. E é essa coisa que o jogo, que o envolvimento promove, essa estimulação do tipo de jogos diferentes, que vai estimular a melhoria ou o aguçar de alguma emoção que eu tenha, positiva ou negativa. Uma coisa que aparece nas pesquisas, quando nós desenvolvemos jogos tradicionais com os nossos alunos lá na faculdade, é que de vez em quando aparece a surpresa como uma emoção ambígua. Sabe quais são os motivos da surpresa? Eu não sabia que o jogo era tão interessante. Eu não conhecia esse jogo, e esse jogo, como um jogo Raposas, Galinhas e Serpentes, que é um jogo paradoxológico, é um jogo bastante interessante. Eu não sabia desses jogos, certo? E eu verifiquei que eu me divirto tanto quando eu me divirto fazendo um desporto que eu jogo. Então nós verificamos que as pessoas perderam parte da sua infância e adolescência. Então, lá em Portugal também as pessoas têm medo de deixar os filhos irem sozinhos. Isso nas grandes cidades, Porto, Lisboa, Coimbra nem tanto. As crianças ainda vão sozinhas para as escolas. Certo? De vez em quando pode sumir alguma, mas às vezes some por outros motivos também. Mas nós verificamos que falta esse envolvimento também dos pais. Sabe o que os pais fazem quando estão deixando os filhos? Porque os pais pegam os filhos nas escolas às 5 horas da tarde, em vez de estarem com seus filhos tomando comendo um bolinho, um sorvetinho, conversando, não sei o quê, o pai simplesmente pega o menino, larga na escola de inglês, ou pega o menino, larga na escola de desporto, convivência com o seu filho, nada. Aí o filho termina o desporto, às 8 horas da noite está em casa, tem que comer, tomar banho, isso quando tomam, jantar, e depois vai para a cama, porque no outro dia tem que acordar e começa tudo de novo. Qual é a relação que há entre pais e filhos? Zero. Como é que um pai desse pode levar um filho para o parque para se divertir no final de semana, como eu levei a minha filha, certo? Várias vezes, para ir para o parque é chato para cacete, que a gente fica lá sentado sem fazer nada, mas tem que estar de olho, você não pode nem estar com o livro, porque você não pode deixar de estar em atenção se ela vai se machucar ou não, seja lá o que for, mas tinha que levar para o parque, conviver com ela, ela descia o escorrega e eu tinha que estar ali embaixo esperando para não se machucar, não sei o quê, quando subia uma escada, não sei o quê, eu tinha que estar, mas deixava fazer, mas tinha que estar atento. Qual é o pai que hoje leva o seu filho para o domingo no parque, como dizia a música de Gilberto Gil, certo? Embora com Gilberto Gil tenha outra música, com outro sentido, mas ninguém faz isso mais hoje. Nós, como eu disse há pouco, nós não estamos ocupando os espaços. Os pais estão deixando que outras pessoas ocupem os seus espaços enquanto pais, que são os professores, coitados, porque tem que fazer aquilo que os pais não fazem, que é dar a educação aos seus filhos. E por isso nós estamos com grandes problemas na sociedade. Mais alguma pergunta? Se não tiverem, eu agradeço realmente a atenção. Esses são os bons que ficaram até o final. E eu agradeço e peço desculpas se alguma coisa não foi entendível, mas estarei sempre disponível para o professor Viana, professor Luiz, ao Disseu e aos colegas aqui da UERJ para cooperar no que for possível para vocês poderem serem bons profissionais no futuro. Obrigado. Queríamos agradecer ao professor Paulo pela disponibilidade, por ter partilhado com a gente com
informações, conhecimentos tão importantes, estimular o debate acadêmico, que isso faz parte. Ainda realmente esse tipo de debate de qualidade não é para muitos, né? São poucos que conseguem avançar até esse ponto, mas essa multiplicação desse debate, dessas ideias, é que vai fazer com que nós consigamos atingir outros, né? Nós já tivemos muita gente aqui e certamente muitos foram contemplados com os conhecimentos que foram partilhados aqui. Né? Quero agradecer aos professores presentes, o professor Dr. Luiz Alberto, a professora Janaína, a professora Flávia, o professor Dirceu, teve presente também o professor Daniel e outros professores estiveram presentes. Agradeço a presença de todos vocês aqui. Quero destacar que essa palestra tão rica só foi possível devido ao apoio do Instituto de Educação Física, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que nós estamos nela, também do Programa de Pós-Graduação em Ensino e Educação Básica, né? E da parceria do nosso grupo, Grupo de Pesquisa e Percepções Cotidiano Escolar, e do Grupo Ludos, que nós continuamos juntos com a nossa parceria. Tá? Já publicamos alguma coisa em conjunto, e essa parceria deve gerar novos frutos. Muito obrigado, professor. Aproveito para agradecer também o pessoal do audiovisual que veio aqui nos prestigiar e dar esse apoio tão importante. Essa palestra foi gravada, ela vai ser disponibilizada no canal do YouTube.